Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 27 de dezembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 20, do 2 até o 8. E hoje, claro, óbvio, não poderia deixar de falar, é festa de São João Apóstolo e Evangelista. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro no túmulo, e ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos João, e sempre citado como aquele que Jesus amava. E vale lembrar uma coisa aqui. A palavra de Deus vai dizer que aquele que encontra um amigo encontrou um tesouro. Dentre todos os apóstolos e discípulos de Jesus, o único que foi fiel foi João. Fiel até o fim, aquele que em nenhum momento abandonou. Aos pés da cruz estava João. Muitos não suportaram, mas João, junto com Nossa Senhora, esses o tempo inteiro estiveram presentes ali, e nos momentos mais difíceis em que poderiam ser, vamos dizer assim, acusados de coparticipantes, João não teve medo e foi fiel. Aquele que encontra um amigo encontra um tesouro. Por isso é muito importante as nossas verdadeiras amizades em Cristo, tá? É muito importante. Então, nesse dia de São João Evangelista, que nós também possamos ser fiéis a Jesus como João foi fiel, e que nós possamos ser fiéis como amigos como João foi também. Fica esse ensinamento, né? Não se tem falsidade, não se tem enganação, mas se tem verdade. Quero trazer aqui, fazer um plantãozinho muito breve, para comentar duas notícias. A primeira notícia, uma entrevista que está repercutindo muito, tanto que nós cobramos até a CNBB aqui, uma resposta sobre a Fiducia Supplicans, aquele documento que tem reverberado aí muito no mundo todo. E então, aqui é meio que uma resposta de Dom Jaime, o presidente da CNBB. Prestem atenção, aqui a matéria do ACI Digital. Católicos sofrem consequências de moralismo exacerbado, diz o presidente da CNBB. Em alguns ambientes religiosos, católicos estão sofrendo as consequências de um moralismo exacerbado.
disse ontem, dia 25, o arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, ao programa Gaúcha Atualidade da Rádio Gaúcha. Olha o que ele disse: a moral é importante. A moral faz parte do convívio social e ela marca uma ou outra tradição religiosa de uma forma característica. Agora, não podemos cair em moralismos exacerbados que não levam a nada e excluem. O que vem a ser um moralismo exacerbado? Rejeitar, dar bênçãos a casais que não são casais, são pares do mesmo sexo? Será que é isso? Para mim, eu acho que é sim. Vamos continuar a matéria aqui. O arcebispo comentava a declaração Fiducia Supplicans, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa Francisco, 18 de dezembro, que autoriza bênçãos a casais irregulares e uniões homo. A questão aqui é que esta declaração ela não autoriza. Ela dá a entender que autoriza, justamente pelo nome ser ambíguo, pela ambiguidade do texto, tá? A declaração tem tido uma recepção muito variada no mundo, com alguns bispos e conferências episcopais rejeitando completamente, outros abraçando alegremente e outros estabelecendo condições particulares para sua aceitação em cada diocese. Segundo Dom Jaime, o documento fala da prática da bênção. Entre nós existe uma longa tradição que aparece já nos primórdios da história da sagrada bênção. A bênção a pessoas, a objetos, a situações, isso sempre esteve presente na prática da comunidade eclesial. Faço um parênteses, é o que eu já fiz e já falei também em lives a respeito desse assunto. Para dar uma bênção individualmente a cada pessoa que chega a um padre e fala: Padre, o senhor pode, por favor, me dar uma bênção? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa de declaração nenhuma, tá? Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Dom Jaime caracterizou como situações delicadas os casais de segunda, terceira, talvez até quarta união e pares do mesmo sexo, usando o termo criado pela desembargadora gaúcha Maria Berenice Dias, e faço uma pergunta muito simples, que a mim me orienta e orienta também a ação. São pessoas? Perguntou Dom Jaime. Se são pessoas, merecem o nosso respeito quando se aproximam pedindo uma bênção. Eu imagino que buscam uma palavra de conforto, de esperança e talvez o desejo até fazer frente à própria situação que vivem. Nós não podemos negar. Agora também não podemos compactuar, digamos assim, com o comportamento que vá contra aquilo para que nós, que são valores fundamentais, respeito pelo outro, respeito pelo próprio corpo, respeito pela própria individualidade, afirmou o presidente da CNBB. Com relação ao batismo de filhos de casais homo, Spengler disse: para nós católicos o batismo é um direito da criança, não dos pais ou da mãe ou das mães, é um direito da criança e não podemos negar. Estamos trabalhando, estamos nos confortando, sendo desafiados por pessoas e mesmo assim, diante de questões polêmicas, eu diria assim, somos instigados a pensar e buscar saídas de uma forma ainda mais radical no sentido da construção de compreensões que possam vir ao encontro de toda a necessidade e autenticamente humana. Na nossa atividade, seja como religiosos, mas seja também na sociedade civil que tem o cristianismo, a experiência judaica cristã, não podemos pensar que estamos nos ocupando com anjos, reforçou Dom Jaime. Olha, por todo o trabalho que temos acompanhado
que a CNBB tem feito, e na pessoa do senhor presidente aí, Dom Jaime, que usa a cruz de pau de Dom Helder Câmara, que foi um ali dos fundadores da CNBB, que querem elevar aos altares e que de santo não tinha nada. Aliás, ele era muito cismático, né? Ele era muito cismático, porque questionava abertamente o Papa Paulo VI nessa época, tá? E agora vem querer levar o cara como santo, que não tinha santo, não tinha nada. Que era teologia da libertação radical, Dom Helder. E não se esperava menos, né? Seria um espanto o presidente da CNBB ter uma postura como os presidentes das conferências episcopais africanas, rejeitando completamente. A gente sabe como que a teologia da libertação trabalha e por isso nós combatemos tanto a teologia da libertação aqui no nosso canal e conscientizamos os católicos. Uma coisa que eu quero trazer para vocês também é um presépio medonho que tem em Fátima. E confesso que às vezes, diante de tantas notícias, às vezes a gente se perde um pouco, mas eu quero trazer aqui uma publicação do meu querido irmão do Apostolado Alerta Católico. Ele trouxe esse presépio, vou colocar a imagem do presépio aqui. Esse presépio, ele está lá em Fátima há vários anos, Parece que desde 2011 ou 2012 esse presépio está lá em Fátima. Esse presépio é horrível, medonho. Não parece ser algo sagrado, algo divino. Esses bois que estão ali atrás, mas junto com até José e Maria e o menino Jesus, são coisas feias. Não levam ao ar da graça que deve ter num presépio. Nós precisamos também ter consciência, meus irmãos, de que o sagrado precisa ser belo também. Porque o que é feio, muitas vezes é medonho, causa medo nas pessoas. É o caso desse presépio aqui. Pelo amor de Deus, que coisa medonha. As pessoas perderam completamente a noção. Mas falar o quê? Né? Aonde tem um cardeal que diz que não precisa pregar e converter ninguém, que é o que era bispo e foi elevado a cardeal, né? Vamos dizer o quê? Vamos dizer que nós precisamos rezar muito pela igreja. Tempos são difíceis, nós precisamos nos manter fiéis à verdade. Deus abençoe grandemente seu dia. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.